Gláucia, boa tarde a todas e a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar e muito pela organização desse evento. Parabéns ao Unigran Rio, parabéns aos doutorandos, né, do programa da Unigran Rio, por essa proposta tão importante, um debate tão fundamental, né, sobre o impacto social do coronavírus nas regiões periféricas do Rio de Janeiro. Professora Mary Paixão, muito obrigada pelo convite, né? A Mary já foi minha coordenadora na Unigran Rio, então, muito obrigada, eu me sinto muito honrada de estar aqui falando com vocês hoje. E eu recebi um desafio, né? Porque falar sobre sofrimento psíquico, né, o isolamento social promovido pela Covid-19, né, e nesse contexto, né, que nós vivemos de um país extremamente desigual, é um super desafio, né, porque como falar, né, sobre isolamento social, sobre distanciamento social, né, num país tão desigual? Porque quando nós falamos sobre isolamento social, pensamos sobre uma parcela da população, né, que está, nesse momento, né, em casa, num distanciamento social, trabalhando em casa, né, o tão famoso home office, e com os seus sofrimentos. Sim, né, pelo confinamento, né, porque estão no momento sem suas funcionárias, não tem pessoas que limpem a sua casa, né, não tem pessoas que cuidem dos seus filhos, e nesse momento está muito complicado, né, trabalhar e ter que tomar conta da casa, e ter que tomar conta dos filhos, e com tudo isso, um aparecimento, claro, de um sofrimento psíquico, de crises de ansiedade, várias, também, né, pessoas tendo ataques de pânico, várias coisas pelo confinamento, e por um estresse exacerbado, também de tantas, né, preocupações que se tornaram evidentes nesse momento. Claro, né, sofrimento não se compara, dor não se compara, né, o sofrimento ele precisa ser legitimado, mas a gente está falando sobre uma parcela muito pequena da população, né, porque existe uma outra parcela, e que é imensa da população, que é a parcela daquelas funcionárias, né, que não estão podendo trabalhar, né, não estão podendo cuidar dos filhos dos seus patrões, que não estão podendo limpar as casas dos seus patrões, né, e que não têm condições mínimas de isolamento social. Então, se a gente vai falar sobre sofrimento psíquico, é claro que a gente precisa falar também de condições de vida. Né? Se nós aqui estamos falando sobre isolamento social, isso faz muito sentido, né, para todos nós aqui. Então, nós aqui, acredito eu, pelo menos a maioria de nós, né, temos água encanada, nós temos acesso à rede de coleta, né, de esgoto, muito provavelmente, né, nossas casas têm um banheiro, né, e nós moramos em um domicílio com mais de um cômodo. Então, se nós estamos aqui, né, numa terça-feira, às 15h25, debatendo aqui virtualmente sobre um tema que é tão importante, nós temos condições, né, de fazer isso, nós temos acesso à internet. É difícil, né, um distanciamento social nessas condições? Claro que é difícil, né, mas ter um isolamento social com internet, né, tendo água em casa, tendo condições mínimas de sobrevivência, torna, né, esse sofrimento menos insuportável, né, e, é claro, legitima toda forma de sofrimento. Então, qual é o contexto que se dá, né, o coronavírus?
como eu disse logo no início, e também, né, meus colegas palestrantes, Gisele, Sidney, que fizeram apresentações maravilhosas, né, falando sobre isso, e falaram sobre as condições de vida, então queria apontar alguns dados, né, só para localizar o que os meus colegas eles já trouxeram. Né, o Brasil tem 3,5 milhões de casas sem banheiro. São 31 milhões de brasileiros sem água encanada. 74 milhões de brasileiros não têm esgoto em suas casas. As suas casas não estão conectadas a uma rede, né, de coleta de esgoto. 7,4 milhões de brasileiros vivem abaixo da linha da pobreza. Né? E no Sudeste, quase 1.500.000 domicílios se encontram em situação de adensamento excessivo, ou seja, 42% dos domicílios tem mais de 3 pessoas por dormitório. Então, são considerações, né, se a gente vai falar sobre isolamento social, são considerações que não podem ser desprezadas. Na nossa realidade, né, de uma desigualdade extrema nesse país. E eu estou aqui oscilando, às vezes eu falo isolamento social, às vezes eu falo distanciamento social, né, então eu lembro muito de uma fala, né, da doutora Ana Cláudia Arantes, né, que é uma médica paliativista, que ela fala o seguinte, né, nós não estamos em isolamento social. Né, o que está acontecendo aqui é um distanciamento social. Isolamento social é quem está internado, né, quem está numa UTI, né, quem está numa enfermaria que não tem acesso a um celular, né, nós estamos aqui nos comunicando. Olha que privilégio, né? Nós estamos em meio a uma conferência aqui debatendo sobre um assunto que é tão importante. Quem está em isolamento social não tem acesso à internet, não tem acesso a celular, né? Então, nós temos esse recurso, nós aqui que estamos em distanciamento social, né, nós podemos nos comunicar, né, que é algo que vai atenuar o sofrimento. Né? Então, assim, a conexão social, né, falando de sofrimento psíquico, é um fator de proteção à vida, né, diante de tantos fatores ansiogênicos que nós estamos vivendo nesse momento. Né? Então, não podemos perder de vista, né, que o isolamento social é diferente de distanciamento social, né, e não podemos perder de vista as condições de vida tão díspares que nós temos no nosso país, né, e principalmente se tratando das regiões periféricas. Né, será que as condições que as pessoas têm de isolamento social, né, são as mesmas condições, né, como bem Gisele falou, até mesmo de uma mesma região do Rio de Janeiro, né, que o Rio de Janeiro é uma cidade de cidades misturadas, né, como já dizia a cantora, né, Fernanda Abreu, são realidades muito díspares. Né, na própria região, na Zona Oeste, né, exatamente isso, a região, a realidade da Barra da Tijuca é radicalmente diferente de Santa Cruz, é radicalmente diferente de Bangu, por exemplo. Então, como falar sobre distanciamento social e o sofrimento que é causado, né, nesse distanciamento? Então, se a gente levar em consideração, né, as regiões periféricas, né, do Rio de Janeiro, quando se fala, por exemplo, de distanciamento social, né, uso da máscara, uso do álcool em gel, levando-se em consideração todas as informações, né, que eu acabei de trazer sobre condições de vida, que não são condições de vida
dignas, né? Então, são instruções, são orientações que podem soar como, no mínimo, como hipocrisia. Né? Como assim? Pera, eu vou usar álcool em gel, eu não tenho água na minha casa. Né? Então, há de se considerar, né? O Brasil ele vive uma realidade absolutamente complexa, né? Então, qualquer ação pública, por exemplo, né, direcionada nesse sentido, né, como bem falaram os meus colegas em relação a campanhas, né, fique em casa, hashtag, né, fique em casa, é para uma parcela muito pequena, né, da população. Então, falar sobre o cuidado com a saúde, né, evitar a contaminação para quem precisa sair de casa para sobreviver, né? Então, para não morrer de fome e ficar entre essa encruzilhada, né, de um sofrimento intenso, né? A pessoa ela não ter condições de manter, de fazer essa medida, né, de distanciamento social para proteger a própria vida, mas ao mesmo tempo, se ela não sai e não se arrisca, ela não tem condições de sobrevivência, né? E se nós levarmos em consideração, né, uma realidade já existente, antes mesmo, né, da pandemia, né, de um contato frequente com a morte, né, com esse risco iminente de morte, assim, de um sofrimento psíquico intenso com tantas ameaças, né, então falar sobre certas medidas, que claro que são fundamentais para proteger a vida, em certas ocasiões, beira o cinismo, dependendo da realidade daquelas pessoas. Então, se for levar em consideração, por exemplo, né, o auxílio emergencial de R$ 600, tá, mas as pessoas, elas não estão trabalhando, né, não têm condições de trabalho nesse momento, e agora o governo está dando um auxílio para essas pessoas, para elas ficarem nas suas casas. Tá, mas em que casa? Em que condições? Né? Com mais de 3 pessoas por cômodo, e quantos cômodos tem essa casa? Essa casa tem banheiro? Não tem? Tem esgotamento sanitário? Não tem? Tem condições dignas, né, para essas pessoas ficarem em casa? Então, é claro que o sofrimento psíquico, né, ele já existia em larga escala, né, antes da pandemia. Né? O sofrimento ele não é uma novidade agora com a pandemia. Né? Isso, se a gente for falar na nossa, né, realidade enquanto sociedade, não é verdade? Agora, se a gente for falar das regiões periféricas, se a gente for pensar, por exemplo, que não há o básico, né, não há satisfação das necessidades básicas ou de condições mínimas de vida e de existência, é claro que já existia um sofrimento psíquico anterior, né, já existia com força. E é claro que agora, no momento de crise, de uma crise maior, né, porque a crise ela já existia antes e já era instalada, né, se a gente está falando de uma pandemia agora e de um risco iminente de morte, não podemos ignorar que já existia um genocídio antes da pandemia. As pessoas já diariamente já enfrentavam um risco iminente de morte. Né? Então, o que tem acontecido agora é que os fatores estressores eles estão maiores, eles estão mais frequentes. Né? Houve um aumento, né, desses estressores e também de fatores que ameaçam a vida. Agora, se a gente for, é lógico que há o aumento, né, no momento de crise, no momento de recessão econômica, é claro que há um risco maior, por exemplo, de suicídio. Então, há um aumento, por exemplo, da incidência de transtornos de ansiedade, de transtornos depressivos, de transtorno de estresse pós-traumático, entre outros. E em se tratando do risco de suicídio, se a gente for olhar, por exemplo,
Para a literatura, né, Manuel Bertolotti, que é um psiquiatra que é reconhecido, né, tanto no Brasil quanto no mundo, nos estudos sobre suicídio, ele vai dizer que não existe uma causa única para o suicídio, mas fatores, né, que aumentam o risco de suicídio. Ele vai falar de fatores predisponentes, né, ou seja, fatores que acontecem, situações que vão acontecendo ao longo da vida, e fatores precipitantes, que são situações pontuais, né, que podem aumentar o risco de suicídio. Então, se a gente for pensar nas regiões periféricas, que situações que podem acontecer ao longo da vida, né, como bem disse, né, Gisele, na sua apresentação, que falou sobre violência doméstica, por exemplo, né? Então, pessoas que passaram por situações de violência, situações de privação, né, a própria violência doméstica, abusos de toda sorte, abusos físicos, abusos sexuais, abusos morais, abusos psicológicos ao longo, né, da vida, a convivência, né, não só o uso e abuso de álcool e outras drogas, mas a convivência também com pessoas que sofrem, né, de transtorno, transtornos relacionados, né, ao uso e abuso de álcool e outras drogas, o desemprego, né, isso é crônico, né, uma falta de estrutura mínima, né, daquela existência. Esses seriam fatores predisponentes, né, do que aumentam o risco de suicídio. E os fatores precipitantes, quais que seriam? Por exemplo, a perda do emprego nesse momento, né, algo pontual acontecendo, é um desespero de não saber o que fazer. Nossa, eu sou manicure, e agora? O que eu faço? Eu não posso sair de casa, eu não tenho como fazer a unha. Eu sou diarista, né? Ou eu sou cabeleireira, ou eu sou cozinheiro, ou eu sou seja lá o que for, ou eu sou ambulante, e eu não vou poder sair, né, para trabalhar. E agora? O que eu faço? Então, esses são fatores que podem precipitar, né, o suicídio, que aumentam o risco de suicídio. São fatores que eles precisam ser olhados, sim, nesse momento. Né? Então, e o que já existia antes era justamente nessa convivência diária com a morte, né? Essa banalização da violência que é tão presente, né? Infelizmente, né? Sidney falou da violência policial, por exemplo, né? Que infelizmente faz parte, né, do cotidiano das regiões periféricas. Então, mais um dado, né, que em todo ano, cerca de 45 mil pessoas negras são assassinadas no Brasil. E a cada 23 minutos, um jovem negro morre no Brasil. Então, ao final dessa exposição, né, cada um de nós, né, que teve 25, né, minutos de exposição, um jovem terá morrido. Assim, e a gente está falando de uma ameaça de morte, né, por coronavírus, numa sociedade em que as pessoas já morrem, que a vida já vale muito pouco, né? Para certa parcela da população, inclusive, né, é uma vida que não conta, e uma preocupação que se tem nesse momento, inclusive, né, do avanço do coronavírus nas periferias, nas regiões mais pobres, é justamente a invisibilidade. Por quê? Será que essas vidas, elas contam? Será que contam tanto, né, quanto as mortes que acontecem, por exemplo, nos condomínios de luxo? Será que as pessoas, elas são contabilizadas, noticiadas e causam grande comoção pública? Porque a morte, ela já existe diariamente e absolutamente banalizada. Então, as pessoas antes, elas já tinham, né,
Ué, Gláucia quer falar? Gláucia, pode falar, você levantou a mão. Eu estou contabilizando, Oi, estou com 8 minutos. Você tem, é só um lembrete, eu já mandei pelo chat. Pode terminar sua fala. Eu estou cronometrando. Que ótimo! 19 minutos. Isso, exatamente, perfeito. Você mais 5 minutos. Tá certo. Então, 5 minutinhos, né, aqui para finalizar. Então, assim, retomando aqui em relação à violência, né, nas periferias e a ameaça, né, de morte, né, antes mesmo do coronavírus e também, né, no próprio contexto da pandemia, mesmo com o avanço da Covid-19, as mortes violentas aumentaram em 11% em março. Né? Então, mesmo nesse contexto da pandemia, são várias crises paralelas. Né? São várias ameaças à vida acontecendo ao mesmo tempo. Né? Então, nós, na academia, por exemplo, temos tanto uma discussão em relação à bioética, né? A professora Maria Júlia Kovacs, do Laboratório de Estudos sobre a Morte, da USP, traz tanto, né, a questão da bioética, da eutanásia. E a mistanásia? Vocês já ouviram falar de mistanásia? Tá vendo? Agora seria a hora da enquete. Se vocês ouviram, me respondam, por favor, no chat. Quem quiser responder, vocês sabem o que é mistanásia? A eutanásia, né, ela é mais falada, né, que é quando se encurta a vida, né, quando ela não tem condições dignas de ser vivida. E é um debate da bioética nesse momento. A eutanásia, ela não é permitida no país, né? A mistanásia seria uma eutanásia social, né? É a morte pelo descaso, né? É a morte pela omissão de socorro, é a morte pela falta de atendimento ou por um atendimento inadequado. Então, isso precisa ser falado, isso precisa ser discutido, porque é o que vai acontecer. Né? Com o avanço da Covid-19 nas periferias, a gente vai precisar falar sobre mistanásia, porque muitas mortes irão acontecer e não é preciso, né, fazer uma premonição ou ser evidente, né, se a gente for somar um sistema de saúde, né, que já não, infelizmente, né, já não funcionava como da maneira mais adequada, né, possível, agora, né, com um abarrotamento, né, das emergências e também um esgotamento dos leitos, essa questão fica mais complicada ainda, né? Agora, é claro que eu sou uma defensora do SUS, eu não estou aqui falando mal do SUS e nem tacando pedra e nem nada disso. Né? Agora, falar sobre a importância do SUS, né, de um investimento cada vez maior, né, na saúde pública, porque é isso que está salvando a gente nesse momento. Então, queria também ressaltar a importância do protagonismo social, né, nas periferias, como bem trouxe o professor Sidney. Então, as lideranças comunitárias, elas estão executando um papel importantíssimo, né? Aqui eu coloquei na minha exposição, né, por vezes, substituindo um papel que é do Estado, e o professor Sidney ele já trouxe, né, dizendo que não seria uma substituição, mas também para chamar o Estado, né, para o seu papel, né, para desempenhar o seu papel, né, a importância dos mutirões que estão sendo feitos, como o professor falou, né, queria falar sobre outros movimentos também, Perifa Connection, Movimento a Caxias, Instituto Marielle Franco, Crioulo, enfim, vários. Né? Então, para finalizar agora, né, porque eu já estou bem no finalzinho mesmo, então eu queria trazer algumas questões boas para pensar. Né? Então, como falar sobre prevenção do coronavírus
e uma realidade na qual predomina a necropolítica, né, a lógica de extermínio da população mais pobre, né? Então, essa lógica de matar e deixar morrer. Né? Michel Foucault ele vai falar sobre a biopolítica, vai falar sobre o biopoder, né, que hoje em dia, né, a nossa realidade é sobre fazer viver ou deixar morrer. Né? Então, fazer viver, né, quem tem condições financeiras para isso, e tem boas condições de vida, e deixar morrer quem não tem. Né? Então, isso é um debate absolutamente fundamental. Né? E, para encerrar, eu só queria lembrar que João Pedro ele estava em casa, né, cumprindo as medidas de distanciamento social quando ele foi assassinado. Né? Então, não queria que isso fosse esquecido, e o sofrimento psíquico, ele se dá nesse contexto, né? Ele se dá pela falta de segurança nas ruas, se dá pela falta de segurança dentro de casa, pela banalização da vida, pela precariedade da existência e também pela ausência de sentido. Tá? Então, são coisas que eu queria deixar, né, como coisas boas. Eu vou passar, então, agora a perguntas da professora doutora Emanuele. A primeira pergunta também foi elaborada pela Ana Carolina. Quais problemas foram identificados pela psicologia decorrentes da pandemia? Como as pessoas pobres, periféricas, podem se prevenir a esses problemas? Então, são várias, né, as consequências. Como eu disse, nesse momento, a gente está vivendo uma ansiedade coletiva. São vários fatores ansiogênicos acontecendo ao mesmo tempo. A gente não está vivendo uma crise, a gente está vivendo várias crises diferentes. Né? É uma crise do distanciamento social, como a gente já discutiu bastante. Tem uma outra crise, que é o medo, né, uma crise do medo da contaminação, um medo de perder pessoas próximas, é um medo da própria morte, o medo de perder pessoas queridas, né, e também um fator social, o medo de perder o emprego, né, medo de não conseguir sobreviver em meio à pandemia. Então, todos esses são fatores ansiogênicos. Então, aumenta a ansiedade, né, aumenta o risco de suicídio, né, como eu trouxe na minha fala, e também, uma das coisas que eu trouxe, né, como fator de proteção, é a conexão social. Então, se estamos num momento em que essa conexão, né, ela não está favorecida, né, como, por exemplo, pessoas que costumavam frequentar igrejas, né, frequentavam comunidades religiosas, associações comunitárias. Então, esse convívio, quando ele fica limitado, porque uma coisa estamos aqui conectados, né, todos nós temos internet, estamos conversando. Tá, mas e se a gente pensar, por exemplo, numa população mais idosa? Será que as pessoas mais idosas têm abertura para se conectar, para aprender novas tecnologias, ter novos recursos? Nem sempre. E a gente está falando também de regiões periféricas. Todo mundo tem acesso à internet e tem condições de se conectar. Então, são fatores que acabam, sim, prejudicando a saúde mental. Tá? Então, são várias as crises e são vários os fatores que só aumentam a ansiedade, aumentam o risco, né, de depressão, enfim, e o que eu falei de transtorno de estresse pós-traumático, né, que é ficar vendo constantemente cenas, por exemplo, de morte, né, cenas que trazem um pânico, por exemplo. Né? Aí passei dos 2 minutos. Esqueci de voltar para o meu microfone, sem problemas, sempre proveitoso. Tem mais uma pergunta para a professora Emanuele. Contemplando a sua fala, o lugar social que a população negra ocupa no país, tanto na pandemia como no período
Vou voltar, tá? Porque a pergunta veio incompleta. Acredito que seja, contemplando a sua fala, qual o lugar social que a população negra ocupa no Brasil, tanto na pandemia como no período pré-pandêmico? Então, na verdade, era um comentário. Eu li embaixo dizendo que não era uma pergunta, era um comentário. E eu achei ótimo, né? A colocação, mesmo não sendo uma pergunta, né? Eu realmente acredito que tenha, sim, um papel fundamental, né? Já tinha antes da pandemia e agora mais ainda, né? Nos debates sobre as desigualdades sociais, né? Sobre o genocídio da população negra, né, e também um papel fundamental numa criação de uma nova, né, de uma nova realidade, né, de uma sociedade mais solidária, né, se não continuar, né, como está, não tem muita saída. A gente vai se destruir, né, não tem, se a gente continuar seguindo, né, essa mesma lógica de uma sociedade do consumo, né, individualista, competitiva, autofágica, né, como nós vivemos, não é minimamente sustentável. Né? Então, com essa lógica absolutamente perversa, só nos resta a destruição. Né? Então, como os meus colegas já trouxeram, né, apontaram várias luzinhas assim, para uma construção, né, de uma sociedade mais justa, mais igualitária e uma vida mais possível para todos. Sim, é um papel fundamental nesse debate. Ok, nós temos uma terceira ainda. Na verdade, ela é uma sugestão, né, que a professora retorne à questão da distanásia e necropolítica, e se gostaria de fazer uma enquete perguntando se alguém já conhecia os temas, porque agora teríamos tempo. Na verdade, a enquete eu não sei se seria possível, mas uma retomada no conceito, visto que foi uma novidade bem importante. Temos aí os 2 minutinhos. Certo. Então, eu vou dar um retorno, né? Não vai dar tempo de fazer a enquete, mas como eu pedi para as pessoas responderem no chat, né? Algumas pessoas responderam, não, nunca ouvi falar, não sei o que é isso. Né? Então, porque realmente não se fala sobre mistanásia. E que eu acho que talvez não seja à toa, né? Que não se fale sobre mistanásia, justamente porque não importa. Né? Essas vidas que se perdem, né, por negligência, infelizmente, né, são pessoas que não importam na nossa sociedade, né, porque existe uma crença dominante que existem vidas que valem e vidas que não valem. Né? Se a gente for pensar, por exemplo, né, em pessoas em situação de rua, se a gente for pensar, como bem falou o professor Sidney, né, na população indígena, em populações quilombolas, populações ribeirinhas, são vidas que não são contabilizadas, né? Tem vidas que valem mais do que essas. Então, a mistanásia, na verdade, ela é uma prática, é o que acontece todo dia com pessoas que morrem, né? Esperando atendimento, mães que perdem seus filhos, né? Porque vão de hospital em hospital e não conseguem ter bebê, né? Municípios, né? Se a gente for pensar na Baixada Fluminense, por exemplo, em Queimados, por exemplo, não tem maternidade. Então, sim, temos uma realidade em que a mistanásia ela é diária, ela faz parte da nossa realidade. Ela só não é nomeada, né, porque não importa, são vidas que infelizmente, né, elas não são contabilizadas, né, que dizem muito da nossa sociedade, né, que é extremamente, como eu disse, né, todos nós dissemos que é extremamente desigual.